Mudar de país não é uma tarefa simples, e é por isso que nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências e 6 coisas que você deve fazer antes de sair do Brasil. Além disso, será que você deve sair do Brasil? Será que é o momento certo? Fala pessoal, eu sou o Israel e esse é o canal Se Liga na Gente. Aqui você vai encontrar informações sobre vida na Itália, dicas de viagens e muito mais. Se você não quer ficar de fora dessa, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e ficar por dentro de todas as novidades. A gente está sempre postando um vídeo novo por aqui. Pessoal, o primeiro passo para quem está pensando em mudar de país é fazer uma pesquisa detalhada do local que pretende morar. Quando eu vim para a Itália, eu pesquisei sobre o clima, eu pesquisei sobre a cultura, sobre oportunidades de emprego, sobre economia, enfim, tudo aquilo que vai influenciar direto ou indiretamente a nossa vida. Então, eu vi preço de aluguéis, preço do salário médio, quais são as oportunidades para quem está chegando, como se preparar para essas oportunidades. Então, toda uma pesquisa voltada a como que as pessoas vivem na Itália. Além daquela pesquisa superficial ou do que as pessoas falam na internet, eu mesmo fui lá, pesquisei, me informei por jornais, comecei a acompanhar grupos regionais. Hoje eu moro numa cidade, só que eu já pertenço a grupos de Facebook, sigo páginas no Instagram dessa cidade. Para quê? Para saber as notícias que rolam por aqui. Lá no Rio eu já morei em vários bairros. Eu segui as páginas de jornal do bairro, né? E é impressionante como as notícias do bairro só aparecem ali, não aparecem no jornal nacional ou no jornal do estado. Então quando você está pesquisando um local para você morar, você tem que saber todas as informações, as boas e as ruins. É importante saber também como que a população local lida com os imigrantes, porque por mais que eu tenha cidadania italiana, eu continuo sendo um imigrante, né? Eu não falo a mesma língua que eles, ou no mesmo nível que eles estão falando, eu não conheço as piadas de infância, os heróis nacionais, só aqueles mais conhecidos internacionalmente. Então, assim, como que eles lidam com o diferente? E o que eu reparei nessa pesquisa que eu fiz, a forma como se trata o imigrante muda muito de uma cidade para outra. Eu pesquisei o país, viu a Itália como um país interessante para eu poder imigrar, então eu pesquisei a região, procurei uma região que era mais industrializada, onde tinha mais oportunidades de emprego. Depois fui procurar a cidade mais adequada para eu poder morar. Nessa pesquisa eu vi que algumas cidades são mais amistosas aos imigrantes ou já estão mais acostumadas a receber imigrantes do que outras. E por aí eu fui teando. Outra coisa é o clima, né? Às vezes a cidade é maravilhosa, os índices de segurança, qualidade de vida são altíssimos, mas tem um clima que é muito diferente. Ainda mais para nós que viemos de um país tropical como o Brasil. Por exemplo, falar da Irlanda. A Irlanda é um país que chove quase o ano todo, né? Para quem gosta de praia, para quem gosta do verão, tal, vai sentir muito. Aqui na Itália já, assim, eu estou no verão agora e assim, é tão quente quanto o Rio de Janeiro. Por mais que seja um país mais frio do que o Brasil e que o inverno é mais rigoroso, não é tão diferente como uma Irlanda, como uma Inglaterra e tudo mais. Então, assim, não que isso vai ser um fator decisivo na sua escolha, mas é uma coisa que você tem que observar também. Outro ponto muito importante é com relação à sua regularidade no país. Então, assim, você vai com cidadania, você vai com visto de trabalho, com visto de estudante, o que você precisa fazer para estar legal naquele país, né? Eu sei que muitas pessoas vêm de forma ilegal e procuram se legalizar depois de estarem aqui. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, então não vou abordar essa alternativa aqui no canal. Por mais que eu saiba que é uma decisão de várias pessoas, eu não estou aqui para julgar ninguém, você que orientar aqui venha legalmente, né? Legalmente já é difícil, gente. Se você vier ilegal, você precisa de muito mais disposição, de muito mais vontade do que se você vier de forma legal, tá? E isso aí vocês vão ver à medida do processo. Organização financeira, para mim esse é o principal. Gente, você está chegando num país diferente, onde você não conhece ninguém, você não tem amigos, não tem parente. Isso é o meu caso, eu sei que muita gente vem para casa de parente ou então com algum conhecido, mas no meu caso eu vim sem conhecer ninguém, sem nenhum parente. Então, você ter uma reserva financeira é muito importante para você se sustentar. Então, assim, a gente chegou aqui, a gente fez um planejamento, a gente fez uma pesquisa aprofundada, mas nem tudo sai como a gente espera. Então, por exemplo, a gente alugou uma casa, no início foi muito difícil porque a gente não conhecia ninguém, e aí a gente optou por contratar um intermediário, né, para fazer esse link entre a imobiliária italiana e nós. E isso custou dinheiro. A casa que a gente fechou tem um valor de aluguel um pouco acima do que a gente esperava. Só que todo o nosso planejamento foi pensando em assim, olha, a gente pode encontrar uma casa de tanto a tanto. A gente vai comprar um carro até tanto. Então a gente já colocou ali uma certa margem de erro, porque é impossível prever tudo exatamente como vai acontecer, né? A vida é dinâmica
E por mais que a gente planeje, que a gente pesquise, na maioria das vezes não sai como a gente espera. Então a gente tem que ter ali um planejamento para a gente ter uma direção para seguir, mas a gente sabe também que é impossível sair tudo como a gente planejou. E assim, gente, além do planejamento mensal, então assim, quanto que a gente vai gastar de água, luz, aluguel, compras, etc, 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 é muito importante vir com uma reserva de emergência para aquelas situações que não é possível prever. Um pneu furou, bateu de carro, teve que acionar um seguro. Traga uma reserva baseada nos gastos mensais e gastos de cidadania, né, de documentação e etc. Mas também tem uma reserva de emergência. Isso é muito importante. Eu já vi brasileiros em grupos de WhatsApp fazendo vaquinha para comprar passagens de volta para o Brasil, porque não tinha dinheiro. Ou então brasileiros que estavam em situação de rua, porque não tinha casa, perdeu o aluguel, não conseguiu o emprego no tempo que imaginava. Às vezes, as coisas demoram mais do que a gente prevê. E eu vou criar um vídeo especificamente sobre organização financeira, que eu acho que é um tema muito importante. Eu acho que eu vejo muitas pessoas voltando para o Brasil contra a vontade ou de forma precoce porque não se preparou o suficiente. Muitos influencers também falam que é tudo muito fácil, falam que arrumar emprego é tudo tranquilo. E, assim, de fato, pelo que eu já pude observar, aqui tem muito mais oferta de emprego do que no Brasil. Eu mesmo já mandei currículo, já fui chamado, eu fiz 3 entrevistas nesse meio tempo. O mercado de trabalho aqui é mais aquecido que o Brasil, mas também não é tudo mil maravilhas. Tem as letras miúdas também ali que a gente avalia se vale a pena, se não vale. E isso vai variar de acordo com a condição financeira de cada família, tá? Não existe uma receita pronta. Então, quanto mais a pessoa se preparar, maior a probabilidade de sucesso nesse movimento. Outro ponto que eu vou falar aqui é com relação ao idioma, tá? Hoje eu moro na Itália, aqui é falado italiano. Então, gente, quem vem para a Itália tem que estudar um pouco italiano. Por mais que seja uma língua que tenha a mesma estrutura do português, são línguas latinas, muita coisa sim é similar, você não vai conseguir se comunicar apenas com o português. Eu já morei em 2 cidades aqui na Itália e eu acho que eu encontrei uma pessoa que falava português em todo esse período e que, por coincidência, morou um tempo no Brasil. O pai trabalhava numa fábrica da Fiat lá em Belo Horizonte, ele morou 4 ou 5 anos no Brasil, aprendeu o português e, por coincidência, eu encontrei ele numa loja, né, uma loja de eletrodomésticos. Mas assim, isso é muito raro, muito raro. O idioma falado, italiano, então venham com o italiano. E também, se você falar o inglês, vai ser muito importante. Eu ouço muita gente falando assim, ninguém fala inglês na Itália. Mentira. Muita gente fala inglês. Você vai na barbearia, eles falam inglês. Você vai na padaria, eles falam inglês. Às vezes, quando eles veem que o italiano é um pouco enrolado, eles já falam inglês contigo já como se você falasse inglês, né? As 2 cidades que eu morei, as experiências que eu tive aqui, o atendimento no comércio, no geral, todo mundo falava inglês. E uma das entrevistas que eu fiz, o empregador ele falou assim, cara, pra gente é mais importante que você fale inglês do que fale italiano. Então foque mais no inglês do que no italiano. Olha só, aqui na Itália você vai ter que lidar com documentação e em órgão público, então o italiano vai ser muito importante para você ser atendido nesses lugares. Se você já fala inglês, já vai te ajudar, mas estudar o italiano enquanto você está no Brasil é muito importante para você chegar aqui falando alguma coisa. Eu já cheguei aqui falando alguma coisa. Aqui na Itália eu fiz um curso, é um curso gratuito de italiano, depois eu vou falar sobre isso também. Cara, a cada dia eu vejo a importância de melhorar o meu italiano mais e mais, porque, assim, gente, tem até a frase de um ex-presidente que fala, é impossível você fazer amizade com uma pessoa que você não fala o mesmo idioma. Eu vejo muita gente falando que o italiano é arrogante, mal educado, mas assim, pessoal, as experiências que eu tô tendo são completamente ao contrário. Tem o ignorante, tem o mal educado, mas tem muita gente boa também, muito italiano que puxa assunto com a gente. Agora, se tu não fala, tu vai ficar rindo e balançando a cabeça. Se você tem a capacidade de se comunicar em italiano, você vai conseguir criar amizade, criar network, para arrumar um emprego é mais fácil, para alguém indicar é mais fácil. Porque assim, qual atividade a gente consegue fazer sem falar o idioma local? São aqueles empregos, né, mais iniciais. Então assim, se você investir no idioma, e aí eu tô falando o idioma local e o inglês, se possível, melhor vai ser a sua experiência migrando ou aqui para a Itália ou para qualquer outro país, com certeza. O idioma é fundamental para a gente criar laços, para a gente criar conexões e melhorar nossa condição de vida, em todos os sentidos. Outro ponto muito importante
que eu vejo pouca gente falar é sobre se preparar emocionalmente. Mudar de país tem o seu lado bom, você conhece muita coisa nova, você aprende todos os dias praticamente, mas tem o lado ruim, né? Que, assim, para mim é uma coisa muito cara, que é a distância da família, das pessoas que você ama, dos seus amigos. Então, assim, em muitas situações, aniversário da sua mãe, pai, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário do seu amigo, você vai estar distante, né? E nesses momentos bate uma bad, tá? Você fica ali e tal. Mas quando você vem trabalhando isso e fala assim, cara, eu não vou participar desses eventos. Então, assim, tudo isso tem que ser trabalhado antes. Porque depois que chega aqui, gente, não dá pra pegar o avião, ir pro Brasil, não dá. Então, assim, trabalhar isso na mente, sabe? E aí começa o último ponto, né? Será que você está no momento certo? Será que você deve fazer esse movimento? Será que você é uma pessoa que tem esse perfil? E aí eu tenho algumas perguntas para serem feitas e respondidas por você mesmo. A primeira pergunta é: você está preparado para abrir mão de tudo que já conquistou? Porque quando você vem para um outro país, ninguém te conhece. Você é o brasileiro que mora na rua tal. Ah, aquele brasileiro. Nem o nome você tem mais. Toda a reputação, todas as conquistas, todo seu histórico profissional, tudo isso acaba sendo esquecido e você começa basicamente do zero. Talvez ali o teu conhecimento técnico, o seu conhecimento específico para alguma profissão você consiga trazer e consiga argumentar. Isso sim, né, o seu conhecimento. Mas o que as pessoas sabem sobre você acaba sendo esquecido, né? E você começa basicamente do zero. Sem contar, você não pode trazer seu carro, você não pode trazer bens pessoais, né? Então você está disposto a abrir mão das coisas que você já conquistou para poder conquistar coisas novas em um outro lugar? Então isso é uma pergunta que você tem que se fazer. Que eu já emendo na segunda. Está preparado a começar do zero? Então muitas vezes você vai chegar aqui com um idioma mais ou menos e você não vai conseguir aquele emprego que você tinha no Brasil. Você vai ter que entrar no emprego intermediário, um pouco abaixo às vezes, num nível hierárquico um pouco abaixo, para você pelo menos desenvolver o seu idioma e daí você conseguir reconquistar a posição que você tinha no Brasil. Está preparado para isso? Então, são pontos que têm que ser analisados aí no Brasil e não aqui. Outra coisa, você consegue se virar sozinho? Porque assim, gente, não tem manual, né? A vida não tem manual, né? Só que no Brasil você já está acostumado com a cultura local. Você sabe como as coisas funcionam, você sabe como que o policial aborda, você sabe como que é um cartório, você já conhece as regras, já passou por aquilo diversas vezes. E aqui tudo é novo, tudo é novo. Você vai tirar um documento no local, é diferente da forma como é no Brasil. E ok, você vai pedir um prato no restaurante, é diferente. Você vai entrar no restaurante, vai sentar, é diferente. A gente vai jogar o lixo fora, que é diferente, né? Aqui tem a recolha diferenciada, né? Então, assim, cada lixo tem que ficar no lugar certinho, tem um dia certo para cada lixo. Até você jogar lixo fora é diferente. Então, assim, você está disposto a começar do zero e reaprender tudo. E, por último, é isso, você é uma pessoa que gosta de aprender coisas novas? Você gosta de sair da sua zona de conforto? Você gosta de colocar em posição de aprendiz? Porque às vezes no Brasil você está numa posição de ensinar, de maturidade, às vezes profissional, de estar ali já num cargo que ensina outras pessoas. E aqui você vai estar sempre aprendendo. E eu particularmente acho isso ótimo, porque eu gosto de aprender. Mas eu sei que nem todo mundo está disposto a abrir mão dessas coisas que eu coloquei aqui para poder ser um aprendiz. E assim, eu acho que é uma experiência muito bacana, você conhecer uma cultura nova, um local novo, um clima diferente, os costumes são totalmente diferentes do que a gente vê. Para mim, isso é interessante porque eu vejo assim, poxa, isso aqui, se o Brasil fizesse isso aqui, cara, seria ótimo. No Rio de Janeiro, onde a cidade que eu fui criado, se tivesse esse tipo de situação, seria ótimo. Mas também é o contrário. Tem muita coisa que eu vejo que o Brasil está 1000 anos à frente da Itália, por exemplo, que é o país que eu estou morando hoje. Então, assim, a gente acaba valorizando muito o local que a gente veio e a gente acaba tendo vários insights, várias ideias de coisas que poderiam ser diferentes no Brasil, no meu caso, no Rio, e também nas empresas que eu trabalhei, que eu poderia agregar mais também. Então, assim, eu vejo que hoje eu sou uma pessoa que aprendi muito e estou aprendendo a cada dia. Então, isso para mim é ótimo. Mas também eu sei que não é para todo mundo. Então, eu aconselho que você faça essa análise, que você se prepare muito antes de tomar a decisão de sair do Brasil, faça uma boa reserva financeira e tome a decisão que achar melhor para você e para sua família. Se você está procurando um canal sobre vida na Itália, dicas de viagem, aqui é o lugar certo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que a gente está sempre postando novidades. Eu vou deixar aqui a indicação de um vídeo que eu acho que você vai gostar. Arrivederci!